Olá, boa noite. Bem-vindos ao nosso Time to Talk by LM no seu momento live no Instagram. Estamos voltando ao nosso formato de entrevistas. Todo mês de outubro e todo mês de novembro eu estava trazendo assim, assuntos diferentes, assuntos que o pessoal tinha muitas dúvidas, né? E me perguntavam, então a gente estava em outubro, novembro fazendo a tal live de perguntas e respostas. E foi bem bacana, foi bem produtivo, o pessoal participou bastante, com muitas perguntas interessantes nesse meio jurídico contábil. E agora, no mês de dezembro, estamos voltando então com as nossas entrevistas. E hoje a gente tem o nosso super convidado, o Dr. Tiago Aquines, e ele vai falar de um assunto bem importante, que é sobre o contrato de franquias e suas vantagens. Então vai ser um bate-papo bem legal, que instrutivo, né? E gostaria muito, né, que todos que estiver participando ao vivo façam as suas perguntas, né, para ficar bem interativo, bem bacana. E depois, né, vai ficar gravado no nosso Instagram, no IGVT, para mais tarde, né, o pessoal que não conseguiu assistir ao vivo conseguir ver essa live que vai ser tão rica para todos nós, tá bom? Então, vamos autorizar o Dr. Tiago entrar. Vamos ver aqui. Eu vou precisar, eu acho, Tiago, que tu peça para ser adicionado. Ah, já consegui aqui. Olá, boa noite. Boa noite, doutor Tiago. Seja bem-vindo mais uma vez no nosso Time to Talk. É a Cláudia. segunda vez que te entrevisto. Gratidão por ter aceitado o convite. O assunto vai ser bem interessante. Um beijo para o Dr. Paulo Cordeiro, um beijo para a Sofia, um beijo para a Kelly e tantos mais aí que entraram que eu não consegui ainda mandar um beijinho. Então, vamos começar então, né, com a nossa live. Estou bem curiosa até o assunto que tu vai trazer para nós, essa parte, né, de vantagens, né, sobre essas franquias, né. Então, porque eu, por exemplo, que sou bem leiga, né, essa parte das franquias, eu fico sempre pensando, analisando as lojas, né, que a gente vai, na parte dos restaurantes que a gente tem, né, muitas franquias, né, Madeiro, as lojas que a gente tem, Cacau Show, enfim, né, diversas franquias, Boticário, e às vezes eu fico pensando, realmente, será que é um bom negócio, é uma boa vantagem, aí, nesse meio que a gente está em pandemia, né? Então vamos tirar todas as nossas dúvidas contigo hoje. Certo. Primeiramente, obrigado pelo convite, Cláudia. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. E vim trazer alguns esclarecimentos justamente sobre o contrato de franquias, que inclusive a lei das franquias foi atualizada, né, foi modificada recentemente, agora em 2020, né, e algumas coisas foram alteradas. Mas são questões, sim, técnicas, jurídicas, que eu não vou entrar na esfera, porque, enfim, são coisas bem técnicas e que está na lei. É uma lei bem complexa e bem confusa em vários aspectos. Mas, primeiramente, é importante esclarecer que a franquia, que eu entendo que é um ótimo negócio, é a franquia como, por exemplo, do McDonald's, que tem vários tipos de franquia, de contrato de franquia, de utilização de marca, que é aquela franquia que você está utilizando a marca e é você quem trabalha. A empresa só dá a imagem ali, como é, por exemplo, da Cacau Show. A Cacau Show, ela disponibiliza a franquia para você utilizar a marca e o nome dela. Não dá suporte, ela dá produtos. Então, assim, primeira coisa que a pessoa, que o empresário tem que fazer é ver a viabilidade de um contrato de franquia, que é um contrato que não é fácil, são 35 itens que o empresário tem que preencher para poder ter direito ao contrato de franquia, né, para poder utilizar a franquia da empresa ali, isso está na lei, não tem que fazer, e tem que preencher exatamente todos os 35 pré-requisitos, que são bem complexos e bem chatinhos. Aí o que acontece? É necessário ter uma boa assessoria jurídica e contábil
porque algumas empresas, alguns contratos de franquia, cobram 5% do seu faturamento. Aí, então a pessoa fica, 5% do faturamento, então, eu consigo. Não faz um planejamento tributário, não faz um levantamento contábil, e quando está trabalhando descobre que na verdade é 5% do total, né? Não é do líquido. Então, aí a pessoa vai ter gasto com funcionários, com água, com luz, e vai estar tudo englobado nesse 5%. Então, os 5% pode virar 20%, 25%, e pode ser muito pesado. Então, assim, o empresário tem que ter muito cuidado. É importante ele fazer uma assessoria jurídico e contábil para ver se ele realmente tem condições de fazer aquele contrato de franquia. Que é um ótimo negócio? Sim, é um ótimo negócio. Que é uma marca que você vai estar utilizando que já é sucesso. Só disponibiliza a franquia o que já é conhecido faz sucesso. Por exemplo, Cacau Show. Tudo bem, eles disponibilizam a marca ali, o uso da marca. É você que vai trabalhar e que vai estar atrás do balcão. Mas a marca Cacau Show é uma marca que vende. Todo mundo passa por ali e já associa a qualidade, tudo já é uma marca estabelecida no mercado. Então é um bom negócio? Sim, um ótimo negócio. Mas não basta só ter dinheiro para pagar a franquia. É necessário manter a franquia. E você vai ter todos os gastos como empresário, né? E vai ter que pagar os royalties e uma participação, que aí varia conforme o contrato de franquia. Isso tem que ficar bem atento também, qualquer porcentagem, se vai ser porcentagem, se vai ser um valor fixo. Você tem que fazer uma estimativa de seus ganhos. Então isso é essencial. E é o que, infelizmente, muitos empresários vão à falência quando abrem franquia justamente por isso. Aí diz, franquia não é um bom negócio. Não é que não seja um bom negócio. Você já começou mal lá atrás porque não fez esse levantamento. Que é essencial e vital. Mesma coisa, muito empresário acaba assinando e fazendo o contrato de franquia ele mesmo, sem ter um conhecimento legal e jurídico daquilo ali. Justamente para, já gastei tanto, não vou gastar com advogado agora. Não. Pode sair muito mais caro à frente. E tem contratos franquias que tem uma multa pesadíssima, 60% do valor total do contrato, a quebra de contrato. É um valor que o empresário não vai ter como pagar. Que ele já está quebrado, então, ele não vai conseguir fazer isso. Então, essa parte de toda essa análise do contrato e tudo como funciona a franquia, que seria ótimo, né? A análise do jurídico contábil junto, a gente poderia dizer que é uma espécie da due diligência, um dos pilares do compliance? Sim, com certeza, com certeza. É uma modalidade de compliance, realmente, que é já o estudo do caso, de viabilidade, adequação, e até para ver se você realmente vai ter condições de arcar com uma franquia. E o que acontece? Tem multas pesadíssimas em caso de quebra de contrato, e uma coisa que a pessoa deve estar atento é que esses 35 itens eles vão estar presentes durante todo o contrato de franquia. Então, se um desses 35 itens for desrespeitado, é quebra de contrato. E pode vir uma multa que vai fulminar com o empresário. Então, uma assessoria que vai ser mensal. Ele vai ter que ter uma assessoria contábil e jurídica mensalmente, obrigatoriamente. Senão, o empresário, se for uma franquia de exploração de mão de obra, ele vai estar atrás do balcão ali e não vai ter tempo de ficar visualizando e conferindo todos os 35 itens. Esse mês eu consegui, que vão ser exigidos relatórios, né, mensais também, e a franquia vai estar de olho, porque você vai estar utilizando a imagem dela e tem que prezar pela boa imagem do negócio. A gente tem uma pergunta já. Um beijo para o Kiko, que entrou, Kiko Ordoc. Ele falou assim, existe alguma determinação legal de custo maior para algum setor? Aí ele botou, por exemplo, franquia de vestuário é mais cara em termos de impostos em comparação com alimentação. Não, isso, questão de valores, quem vai reger é o contrato. Tá? Que como é que é feita a franquia? A franquia é um contrato de adesão. Você não negocia uma franquia. Você não vai chegar lá para Domino's e vai dizer, ou para Pizza Hut,
Não, eu quero rever esses termos, eu não gostei. Simplesmente vou dizer adeus, tchau. Né? Então os valores ali eles variam muito conforme a questão da viabilidade da marca, do valor da marca, né? Enfim, infelizmente, quem vai contratar, quem vai aderir ao termo de adesão, contrato de adesão, contrato de franquia, ele não vai conseguir negociar valores. Né? Questão de imposto, aí justamente entra na necessidade da assessoria, né? Que aí vai ter que se fazer uma assessoria jurídico-tributária para ter uma noção dos tributos que envolvem contrato de vestuário, né, ou alimentação, que sim, tem tributos diferentes, né, os dois têm ICMS, isso é básico, mas alguns têm, a alimentação tem tributos que o de vestuário não tem. Inclusive, com uma assessoria, você pode até tentar uma isenção ou redução desses tributos. Sim. Então, varia muito. Só que, assim, até para acalmar quem tenha interesse ou já tenha uma franquia, por ser contrato de adesão, esses contratos podem ser revistos na justiça. Inclusive, essa multa, que é prevista muitas vezes de forma exorbitante, ela pode ser derrubada para 10%, 20% na justiça. Porque são contratos de adesão. E quem está aderindo ali é o empresário, mas ele não deixa de ser consumidor. Então é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que vai ali proteger quem contratou a franquia de certos abusos. Só tem que atentar se o seu contrato de franquia ele já não estabelece que vai ser em arbitragem, porque se for por arbitragem, aí não vai para a justiça comum, vai para mediação e arbitragem, que é outra regra totalmente diferente, né? Então tem que ficar atento a isso. Por isso a necessidade também de uma boa consultoria jurídica. Sim. Eu ia te fazer uma pergunta, ver se tu concorda comigo. Eu vejo, assim, que tem muitas pessoas que entram na franquia, né, justamente como tu falasse, né? Por exemplo, uma Cacau Show, um Boticário, já tem nome, né? Então, não tem por que eu vender um chocolate que não tem nome para um que já tem nome, e eu já vou sair num ranking completamente diferente, né? Mas eu vejo que muitas pessoas que entram na franquia, eles são os ditos investidores, muitos. E em vez deles cuidarem do negócio deles, eles pensam assim, agora a gente só contrata funcionários a franquia ela vai andar sozinha. E eu tenho diversos casos de diversas pessoas que eu conheço que entraram numa canoa furada, sabe? Porque alguns, tudo bem, eram investidores que tinham bastante café no bule, vamos dizer assim, mas outros não, né? E então eu acho que as pessoas elas pecam nesse sentido, elas acham assim, como é uma franquia, ela já tem aquele modelo, ela vai andar sozinha. Mas eu penso assim, não sei se eu estou errada, mas eu penso, ela é um negócio como qualquer outro. Então, aquela coisa, né? Ele cresce aos olhos do dono, né? A gente diz sempre assim, né? Sim, justamente, Cláudia. Por isso que é necessário você identificar qual tipo de franquia que você vai contratar, qual tipo de franquia que você quer. Que quem tem um perfil mais investidor, o ideal seria franquia estilo McDonald's, que aí realmente o negócio anda sozinho. Franquias tipo Cacau Show ou farmácia, você, além de ser um investidor, é você que vai ter que estar no balcão. São franquias que te exigem força de trabalho. Então, para quem é investidor, já pode não valer tanto a pena assim um modelo de franquia dessas. Que aí você vai ter que estar ali do outro lado do balcão. Desculpa. Vai ser algo bem diferente do que você esperava e realmente não vai dar resultados como você esperava. Por isso que é importante, assim, vai estar interessado em fazer uma franquia, abrir uma franquia, faça uma boa assessoria antes para ver a viabilidade da franquia. Que ela pode ser, sim, um excelente negócio, mas tem que ter toda essa assessoria por trás. Senão, realmente, você vai contrair dívidas que talvez você não consiga dar conta de pagar. Uhum. Bem interessante. E o que tu tem mais para nos dar as dicas, assim,
dessas vantagens, né? Porque nessa pandemia a gente viu que também é bem perigoso também, né? A gente investir, né, nesse momento que a gente já teve os shoppings fechados, né? A gente sabe também que pessoas, né, estão ganhando menos, né? Também estão desempregadas, né? E por todo esse fator, né? Como é que tu vai investir numa franquia e de repente não vai ter o retorno, né? Dessa forma. Sim, sim, justamente. O que aconteceu com muitas pessoas durante a pandemia? Eles tinham um aluguel para pagar e a loja fechou. Conseguiu negociar com o dono do imóvel a redução do aluguel, a isenção do aluguel por um tempo e tudo mais, mas não conseguiu negociar com a franquia os royalties, a participação, que tem alguns contratos de franquia que cobram valor anual, valor mensal, independente do seu lucro. Em um primeiro momento pode parecer um ótimo negócio. 5 mil por mês, fixo, se eu ganhar 5 milhões, vou pagar só 5 mil. Sim, mas aí durante a pandemia, tu estava fechado e tinha que pagar 5 mil para a empresa. E aí, como é que fica? Sim. Então, por isso que eu digo, tem que ver muito bem qual o tipo de contrato que você está fazendo, qual o tipo de pagamento que vai ser feito, né? Se aquela franquia realmente vai ser boa para o seu caso. Inclusive tem muitas franquias que trabalham com questão de cooperativismo, né, como a Oca de Savoia, que pode ser um atrativo diferente, né, que aí é uma franquia que trabalha com cooperativo, que aí você consegue negociar produtos com outros franqueados e objetos e tudo mais. Então, por isso, contrato de franquia, a franquia é um mundo muito vasto. A franquia do McDonald's é totalmente diferente da Oca de Savoia, que é totalmente diferente da Pizza Hut, que é totalmente diferente da Cacau Show. Então você tem que ver o que você quer para o seu negócio, né? E como que vai ser. Por exemplo, se você, Cláudio, já chegar num ponto de dizer, eu tenho um nome bom, já estou com bastante destaque, quero fazer uma rede de franquias de assessoria contábil. Você pode fazer. Em vez de abrir filial, abrir franquias. Vão ser outros escritórios de contabilidade que vão estar começando agora, que vão estar usando o seu nome. É um bom negócio para eles? É um ótimo negócio. Só que aí tá, você tem que ver qual o tipo de contrato que vai ser. E eles também, né? Vai ser bom para todo mundo. Por isso que eu digo, pode ser um ótimo negócio? Sim, pode ser um excelente negócio e se aplica não só à alimentação, vestuário, mas até para a prestação de serviço, que é uma coisa que o pessoal não sabe. Então, eu não sabia. Interessante. Interessante, bem interessante, porque esse profissional na área do direito, ou na área da perícia, ou na área contábil mesmo, de empresa, ele já vai começar com um nome, né? Exatamente, porque a gente vê o quanto é difícil, né, para os jovens, né, empreendedores, autônomos, enfim, começar uma carreira se já tem nomes, né, consagrados no mercado. Interessante, bem interessante, bem interessante. Sim. Mas tu não tens assim um exemplo de, não sei se tu poderias dar nessa área de serviços assim, se tu conheces alguém assim que já fez franquia, seus escritórios? Sim, tem uma empresa de marketing, né, que está fazendo franquias pelo Brasil todo e inclusive em Miami, que é justamente isso, eles trabalham com marketing e principalmente assessoria de redes sociais e tudo mais, e eles optaram, em vez de filial, pelo contrato de franquia. E estão muito bem, inclusive, abriram uma franquia em Miami, né, que com certeza só quem está muito bem consegue fazer, né, e é um ramo totalmente inesperado, né, mas eles tiveram essa visão assim, de que franquia é um bom negócio, inclusive não precisa ser só de alimentação, vestuário, como estamos acostumados, farmácia, né? Pode ser de prestação de serviço. Começaram a desenvolver toda essa carreira de franquias. E deixa eu te perguntar juridicamente, eu não sei se isso teria como, né? Mas a gente sabe que isso aí, né,
vamos falar aqui, porque isso aí tá em site, tá em TV, tá em tudo, né? A Madeiro, né? Que tem grandes franqueados, né? O que aconteceu? Teve vários e vários, né? Que fecharam. E fecharam justamente por causa do dono do Madeiro, né? Por política, né? Vamos dizer assim, né? Então ele fez algumas atitudes políticas, né? Que o pessoal que gosta do outro político, né? Para a gente não dizer nomes, ficaram irritados e começaram a boicotar ir no Madeiro. E por isso, diversas pessoas que adquiriram a franquia do Madeiro, que era maravilhosa, tiveram que fechar. Isso que eu ia te perguntar. Então, a termos de compliance, né, que a gente diz que o respeito, que o exemplo, né, melhor dizendo, vem de cima, né? Então, o exemplo que viria de cima seria o dono do Madeiro. E ele foi uma pessoa que ele se expôs demais, né, nas redes sociais, na mídia, de uma forma que deu todo esse barulho, e as pessoas que adquiriram se prejudicaram, né? E se prejudicando, claro, ficaram devendo valores, de repente tem essas multas também. Tem como eles entrarem na justiça, tentando, de repente, até um dano moral, alguma coisa nesse sentido? Ótima observação, Cláudio. Sim, realmente tem como, porque assim, o que acontece? Você adquiriu aquela marca esperando X. Isso. E a marca exige de você o comportamento X. Né? São 35 itens. Né? É bastante coisa. Tem que ter um comportamento super rígido. Então, o mesmo vale para a empresa. Né? A empresa te vendeu uma imagem que agora ela está... O próprio dono está deturpando, né, com todas as questões e posições políticas. Né? Então, sim, você pode até alegar que está sendo prejudicado e pode entrar na justiça em razão do dono da franquia estar manchando a imagem e prejudicando o seu negócio, você que adquiriu a franquia. Inclusive, pleitear na justiça a isenção dessa multa, né? E até uma indenização, não só por danos morais, mas por lucros cessantes, né? De fazer um levantamento de quanto você deixou de faturar e cobrar isso da empresa dona da franquia. Que, por exemplo, você não vê o dono do McDonald's se expondo. Aliás, as pessoas mal sabem quem é o dono do McDonald's. Verdade. Mesma coisa, quem é o dono da Pizza Hut? Quem é o dono da Domino's? As pessoas sequer sabem. São Exato. pessoas que têm um perfil extremamente discreto, porque tem investidores por trás daquele nome, daquela marca, que estão em cima deles. Não. Se é uma pessoa pública, você não pode se expor, você vai prejudicar a empresa e as franquias vão nos cobrar. Então, realmente, elas podem e devem cobrar seus direitos na justiça e principalmente seus prejuízos, né, que tiveram por essas posições indevidas e inadequadas. Perfeito, perfeito. É porque realmente, né, quando a pessoa está guardando, que eu nem estou falando assim, às vezes, de grandes investidores, né, mas, aquele pequeno, né, vamos supor, guardou, né, aquele valor, está apostando naquele negócio, não quis passar para conseguir a sua própria marca, enfim, gosta daquela marca, sabe que vai crescer e acontece tudo isso, né? Então ele realmente tem que ter um ressarcimento, não? É muito injusto, né? Muito injusto. Sim, inclusive isso aconteceu com uma marca famosa de chocolate também, né? Que o filho do presidente, não vamos citar nomes, né? Mas enfim, o filho do presidente tinha uma franquia e isso acabou manchando muito a imagem da empresa. E eu sei que a empresa, inclusive, reviu a sua política interna e ela não está mais dando franquia para pessoas publicamente expostas, porque acabou afetando muito a imagem da empresa, acabou dando muito problemas para os franqueados, começaram a ter prejuízo também por boicotes e cobrança, e exposições da marca, que foi para a mídia e tudo mais, pelos motivos errados, né? A empresa, então, reviu o seu perfil e não vai mais franquear pessoas que sejam supostamente públicas, né? Sejam
e também que sejam cônjuges ou até mesmo filhos, tudo, tem um tipo de grau de parentesco com pessoas que sejam politicamente expostas. Justamente por ter todos esses problemas, e eles sofreram algumas ações por causa disso também. Uhum. Eu acho isso bem importante. E não só de políticos, né? Mas até artistas famosos, enfim, eu acho que realmente, porque essas pessoas estão sempre expostas e não adianta, né? Toda pessoa que é muito famosa, o que vai acontecer? Em algum momento ela vai dar um deslize, né? E a outra coisa, todas as pessoas têm a sua preferência política também, né? E justamente as pessoas que já têm muito dinheiro, que são famosas, elas não têm medo de se expor, né? Elas acham assim, já estou bem, né? Então, mesmo que vai me boicotar, não tem problema, mas ao mesmo tempo vai estar boicotando as outras pessoas, né? Não estão se dando conta disso, né? E, Sim, e me diz uma coisa, por exemplo, então, por exemplo, a Cláudia, né? Para dar um exemplo assim bom assim para o pessoal de casa. Então, vamos supor que eu tô guardando, né, um valorzinho, papapá, gosto muito de chocolate, né? E eu vá analisar as melhores empresas que tem, né, para mim investir nessa franquia. Quais seriam os meus primeiros passos, assim, de orientação, né? A ir direto, né, nesse assessoramento contábil, jurídico, ou antes fazer uma análise de mercado? Qual seria o teu conselho? primeiro seria a análise de mercado, né, para ver se o chocolate está em alta, até estudar e analisar outras franquias, né, para ver como que está o desempenho deles, assim, se tiver alguma loja próximo, que não seja em shopping, porque shopping sempre vai ter movimento, né, mas alguma loja de rua, assim, se é o seu objetivo ter uma loja em rua, né, uma loja de rua, e analisar assim por um tempo o movimento e tudo mais, né, para depois fazer uma assessoria jurídico-contábil e contatar a dona da franquia, né, não só aquela, mas algumas empresas para ver o que eles oferecem, que tipo de franquia que é, se é exploração de serviço, se é só utilização de marca, né, se eles vão montar um negócio para você e você vai ser um investidor, se você vai ter que trabalhar junto, se você vai ser, digamos, um funcionário da franquia. Se for, já tem que ter cuidado, porque já pode não ser um bom negócio, né? E você tem que decidir o que você quer, qual daqueles formatos de franquia é o que lhe serve, qual que é aquele que vai lhe atender melhor. Então, você fazer todo um estudo contábil para ver a viabilidade, né? Quanto que eu vou ter de gasto, quanto que eles vão me cobrar, tudo mais. Porque assim, tem que estar tudo já exatamente alinhado, porque a empresa vai enviar o termo de aceitação da franquia. Em 10 dias você tem que assinar tudo, e você tem que preencher todos os 35 itens, pouquíssimo prazo. Então você já tem que estar bem preparado. Por isso essa necessidade, assim, você tem que ter noção que você não pode ter só o capital para o negócio, você tem que ter o capital para toda essa análise de viabilidade, toda essa assessoria, e estar preparado que assim que você receber a adesão ali, são 10 dias que você tem para colocar tudo em ordem, então já tem que estar tudo em ordem. E a empresa vai cobrar e vai fiscalizar, né, porque você vai estar explorando ali o nome e a imagem dela. Então, realmente tem que estar bem preparado. E eu tenho algum período de experiência assim que eu posso desistir? Sim, sim. Algumas tem o tempo de utilização ali, né? E vai depender da empresa. Por exemplo, McDonald's, eles dão um prazo longo. Pode ser 5, 10 anos. Porque eles sabem que você vai ganhar dinheiro e você não vai querer, né, largar tão cedo. Empresas que não sejam tão grandes ou tão famosas vão dar ali período de 1 ano, 2 anos, né, ou 6 meses, que aí vai ter a renovação da marca e da franquia. E aí você tem que ver se vai ser estipulado multa
pela não renovação, o ideal é que não seja, e se você não renovar, né, porque muitas pessoas acabam fazendo isso, elas fazem um ponto utilizando o contrato de franquia ali, e trabalha naquele período exato da renovação da franquia. Aí não renova a franquia e segue explorando a mesma atividade e ponto, porque já ganhou nome e visibilidade. Mas tem que ter cuidado também se a marca não prevê exclusividade e não concorrência. Pode ser que por um período de tempo a marca diga, por 2 anos você não pode explorar o mesmo ramo de atividade da franquia, justamente para evitar isso. Então tem que estar atento. Por isso que é obrigatório ter uma boa assessoria. Entendi. Realmente, para ter sucesso nesse ambiente de franquias, tu tem que ter essa assessoria realmente jurídica para decifrar esse contrato, né? Porque se contratos, por exemplo, de locação de aluguel, né? E já tem 2 páginas, imagina nessa parte da franquia quanta coisa que ali que deve ser dito, que tem que olhar ali com óculos, né? Multas, né? Enfim, como tu falasse mesmo, né? Exclusividade, né? Então isso aí é bem importante, né? E eu acho isso, né? Que se tu tem uma assessoria bem bacana que te dá essa seriedade, essa credibilidade, e é o teu sonho, né? Ser um franqueador, eu acho isso, que daí tu vai tranquilo, né? Agora, tu realmente querer, e tem isso, né? A gente sabe no nosso ramo, né? A parte jurídica, a parte contábil, às vezes os empreendedores, eles têm essa mania de querer fazer tudo sozinho, né? Então tem que saber o seguinte, que o empreendedor muitas vezes ele ama aquele sonho, mas aquele sonho é envolvido de diversas burocracias que ele não sabe fazer, né? Então tem que realmente ter essa assessoria para esse sonho continuar, né? Então, é isso que a gente... Sim, com certeza. Inclusive, não pode deixar o emocional falar mais alto. Sim. Justamente como você disse, daqui a pouco é o sonho dele, e ele deixa o sonho falar mais alto e ele vai pagar um preço caríssimo depois por isso. O sonho ele tem que vir para te ajudar, né? Para te auxiliar. Né? Não pode ser um fardo depois. Era o meu sonho, virou meu pesadelo. Então, não, tem que ter cuidado. Justamente isso. Eu vou citar uma de franquia, não vou citar o nome do local, mas eu estava conversando, né? É a parte de cervejaria, só posso dizer isso. E ele desistiu, né, da franquia porque ele disse que ficou decepcionado, porque ele disse que vinha do setor da área de TI, que era assim muito estressante, e ele pensou assim, eu gosto de cerveja, né? Vou entrar numa franquia dessas, vou me divertir, vou levar meus amigos, enfim. Mas ele disse que é tão engessado, ele disse que, eu queria pintar as paredes do meu local de verde, não podia, tinha que ser branco, né? Os copos tinham que ser tais, né? Então, assim, ele não podia ter nenhuma ideia. O cardápio tinha que ser aquele, porque todos, né? Então, ele não podia botar uma novidade, né? Então, eu queria te perguntar, todos são tão rígidos assim? Né? Não tem nenhuma franquia que tu pode ir um pouquinho fora da curva? Não, como disse, tem vários tipos de contrato de franquia, né? E cada empresa e ramo tem seu contrato, seu modelo de negócio. Então, por isso que é sempre bom ver mais, é essencial, ver mais de uma franquia para ver se ela se adequa ao seu objetivo. Porque, por exemplo, McDonald's é totalmente rígido, né? Aquele cardápio, essa cor, é tudo, não pode fazer nada, absolutamente nada diferente. De outras empresas são mais flexíveis, inclusive até aceitam algumas coisas diferentes, desde que não sejam da concorrência, né? Ou que destoem muito do seu negócio. E, inclusive, isso tem até que ter cuidado com empresas que fazem contratos de franquia tão rígido que eles te permitem criar coisas novas,
Mostre que você criou durante a franquia, então é da empresa. Então, tem que ter cuidado com isso também. Né? Questionar, digamos lá, faz uma contrato de franquia de uma hamburgueria. Aí cria um hambúrguer novo que está fazendo sucesso. Dependendo do contrato, a hamburgueria vai em cima. Não, você criou durante a franquia, agora ela faz parte do cardápio da franquia. Obrigado. Então tem que cuidar isso também. Tem que questionar essa questão, assim, e a propriedade intelectual que eu criar durante a franquia? Porque senão a empresa pode querer pegar para ela. É verdade. Os cuidados têm que se ter. E tu tem alguma outra colocação, curiosidade sobre essa parte de franquias? É um ótimo negócio, realmente é, mas tem que cuidar muito, né? Qual o tipo de modelo de franquia, modelo de negócio, né? Que tá, o mundo das franquias ele é muito vasto. Então, são muitas opções e tem que escolher muito bem qual que vai se adaptar melhor a você. Legal, então. Então, vou te agradecer mais uma vez, né? Nossa segunda live. De repente vão ter mais, né? Conte comigo para a próxima. Agradecer o pessoal de casa, agradecer o pessoal que vai nos assistir depois. Então, para quem está entrando agora, ou vai ver depois, né? Então, eu sou a Cláudia, da Laranja Maranguelo Períodos Consultores, uma empresa de consultoria empresarial e perícia contábil. Toda quarta-feira, então, a gente está trazendo um super convidado para uma entrevista sempre às 19 horas, sempre com um assunto novo aí, para a gente fazer um debate e também gostaria que sempre vocês trouxessem as suas perguntas, porque daí fica bem rico a live. Então tá, então um beijão e obrigado de novo, doutor Tiago. Agradeço o espaço, é uma honra estar aqui. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Boa noite.